Vou começar... Aí. Vou começar respondendo a tua pergunta pelo final, porque a CPMF ela merece isso. A gente precisa passar por uma discussão de que o Brasil já superou a CPMF, é algo que faz parte do passado e lá tem que ficar. É um imposto, um tributo que incide sobre transações bancárias, né, transações digitais, que qualquer transação financeira entre as pessoas vai estar incidindo lá uma taxa, acho que é 0,025, 0,25. Eu não sei exatamente quanto está em discussão, mas de qualquer forma ela é prejudicial ao país, porque incide sobre um valor que não é um valor agregado, né? Que não é um valor de ganho, né? Um valor de valorização de um recurso que passou por um processo econômico. Ele vamos dizer assim, tu vai pagar alguém, fazer uma transação para um amigo teu, vai pagar a pensão do teu filho e vai ter a transação, vai incidir a CPMF. Então, é a pior forma de arrecadação tributária que tem a CPMF. Vindo para o imposto de renda, né, que também foi perguntado, eu sou favorável ao aumento do nível de isenção do imposto de renda. Né, é muito necessário que a gente amplie a isenção até R$3 mil, sou favorável. Se pudesse chegar a 5, melhor. Mas não sei se o ministro vai ter margem fiscal, condição política, se vai conseguir fazer isso, considerando ainda mais que o presidente Bolsonaro está num momento que, seduzido pelo canto da sereia dos gastos públicos, né? Até eu agradeço, eu tive um artigo que foi publicado no veículo do Grupo RBS aqui em Porto Alegre no dia de hoje, aqui na edição de final de semana, artigo de minha autoria, os gastos públicos e as reformas necessárias, né? E que eu falo justamente isso, que o canto da sereia do gasto populista, né, do gasto público de forma populista, já está no pé do ouvido do presidente. E o ministro Guedes ele tem protegido o presidente dessa sedução, né, de alguns setores do governo, justamente defendendo a manutenção do teto de gastos, né, outras coisas que não cabe discutir aqui, como discutir reforma, mas eu entendo que, de forma que é necessário, sim, aumentar a isenção do imposto de renda sobre pessoa física, e entendo que a CPMF é muito prejudicial. E sobre a desoneração da folha de pagamento, acho que isso é positivo, mas ainda não está concretizado, né? De que forma seria a desoneração? É óbvio que o empresário que quer empregar, ele tem que ser menos onerado para fomentar o emprego, né? Mas isso também não tem uma proposta concreta. Eu sou favorável que o empresário tenha menos impostos sobre a folha de pagamento. Né? Acho que isso não foi amadurecido ainda, nem pelo Guedes e nem pelo Congresso. Bom, em primeiro lugar, sobre a desoneração da folha de pagamento. Em 2017 foi aprovada a reforma trabalhista, né? Chamada por muitos como a reforma do fim do mundo, enfim. E as pessoas, muitos críticos dizem que a reforma não gerou empregos no Brasil, e é muita inocência quem acha que a caneta do legislador ou a caneta do presidente é capaz de gerar emprego, é capaz de gerar renda, é capaz de criar o ambiente necessário para que se invista, para que se gere emprego, se gere renda. Desonerar a folha de pagamento é um programa adotado há décadas no Brasil, diversos governos fizeram isso, o próprio governo Dilma desonerou, depois cancelou a desoneração, mas assim, se for desonerada a folha, e eu concordo com a desoneração, porque eu acho que é a forma de tu criar um ambiente favorável à geração de emprego e, consequentemente, da renda, ela deve ser desonerada de forma ampla, ela não deve ser desonerada de forma focalizada com benefícios setoriais. Desonera para quem quer gerar emprego e desonera para quem quer gerar renda. A nova CPMF, bom, é um escárnio, né? E é muito engraçado que todo governo também, nos últimos anos, esse assunto tem surgido. Dilma pensou em criar a CPMF no seu segundo mandato, motivada, inclusive, pelo estouro fiscal, né, pelos gastos excessivos que fez, e agora novamente retoma a nova CPMF, vamos chamar de nova CPMF, né, o imposto digital, que o governo disse que não é, mas é assim, a CPMF, vai incidir sobre transações bancárias feitas de forma digital. E daí a gente tem uma outra questão que a gente pôde ver agora durante a pandemia, que é a bancarização da população, né? Existe um imenso número de brasileiros que não tem conta em banco, e isso acabou criando um problema, inclusive, para o recebimento do auxílio emergencial por parte de muitas pessoas, principalmente aquelas
aquelas pessoas mais humildes que não tinham acesso a banco, que não usavam banco. Então, o próprio auxílio emergencial fez com que muitas pessoas se bancarizassem, e agora vem um imposto que vai taxar, que vai incidir justamente sobre as transações bancárias. Eu sou contra, eu acho que não existe nenhuma possibilidade de que uma nova CPMF seja aprovada. É mais um imposto para justificar a desoneração da folha de pagamentos. Tu comentaste aqui sobre como equilibrar a balança fiscal, né? Eu acho que o equilíbrio da balança fiscal necessariamente passa pela redução de despesas, passa por apertar o cinto, passa por fazer gastar os recursos públicos, o dinheiro do pagador de impostos, naquilo que é essencial. Então, apertar o cinto, reduzir as despesas é fundamental. Sobre o imposto de renda, bom, a gente não tem uma correção na tabela de imposto de renda há muito tempo. Acho que sim, eu sou favorável de que a isenção seja até 13 mil, como falou o Lucas, quem sabe até mais, e acho que criar novas faixas de imposto de renda talvez seja uma forma mais adequada de fazer esse equilíbrio. Então, a correção da tabela, o aumento da isenção e a criação de mais faixas de imposto de renda, eu acredito que seja o caminho correto para uma reforma tributária, especificamente no imposto de renda.